Pensar em como será o Brasil daqui a 11 milhões de anos é até difícil. Existem diferentes opiniões sobre isso. Alguns pesquisadores sugerem que guerras e crises globais podem levar a humanidade ao seu próprio fim. Mas vamos focar em uma perspectiva diferente. Deixando as teorias da conspiração de lado, vamos avaliar, à luz de dados científicos, qual será o cenário futuro do Brasil e das pessoas que vivem aqui. Sim, agora podemos começar a jornada de 1 milhão de anos do Brasil. Encoste-se na cadeira e, ao longo desta longa aventura, leve sua imaginação ao limite. Estamos agora no ano de 2126. A tecnologia se desenvolve rapidamente, as fábricas funcionam sem parar. No entanto, a maioria dos trabalhadores foi substituída por robôs. Mesmo assim, ainda há necessidade do trabalho humano. Embora os robôs facilitem muitas das nossas tarefas, eles ainda não possuem inteligência superior, e os humanos são essenciais para seu funcionamento. Nos céus de São Paulo, às vezes vemos carros voadores de empresários ricos, o que tornou o trânsito mais tranquilo. Os veículos agora usam energia solar em vez de combustíveis fósseis. Com o avanço tecnológico, a criminalidade e os acidentes de trânsito quase desapareceram. Alguns problemas continuam. A população se aproxima de 250 milhões, a temperatura aumentou 10 graus e as áreas agrícolas diminuíram. Os rios Amazonas e São Francisco encolheram. Em breve, serão necessárias medidas mais sérias para proteger os recursos hídricos. Regiões como São Joaquim e Urupema, que antes recebiam forte neve todos os anos, agora não veem mais neve. Lobos e raposas, símbolos dessas áreas, desapareceram. Muitos migraram para climas mais frios, e os que ficaram morreram com o tempo. Em seu lugar, novas espécies de cobras, chacais e hienas, adaptadas ao clima quente, tomaram conta. O interior do Brasil se tornou uma das regiões que mais sofreram mudanças. A destruição da floresta amazônica e o afinamento da atmosfera fizeram com que o aumento das temperaturas ameaçasse ainda mais os já escassos recursos hídricos. O aumento do calor acabou por secar completamente a Lagoa do Paranoá. Nos últimos 10 anos, como não caiu uma única gota de chuva, Piauí e Ceará se tornaram completamente desertificados. Devido à escassez de produção e à seca, as grandes cidades desses estados foram obrigadas a perder mais da metade de sua população por causa da migração. Apesar de tudo, as tecnologias de energia solar continuam a se desenvolver e a criar novas fontes de vida. Ano 3026. Estamos 1000 anos à frente do nosso tempo. As geleiras quase desapareceram completamente e a Holanda foi totalmente submersa. Em todo o mundo, as faixas costeiras recuaram cerca de 50 metros. As costas do sudeste do Brasil e as praias de São Paulo se tornaram bastante estreitas. Na costa da Baía de Guanabara, não restou nenhuma estrutura de praia. Tudo ficou submerso, criando novos habitats para a vida marinha. Nessas águas, colônias de tubarões agora são frequentemente vistas, tornando quase impossível entrar no mar. As ruas estão quase vazias, pois os carros voadores movidos à energia solar se tornaram uma parte indispensável da vida cotidiana em São Paulo. Espere um minuto. Uma nova criança está prestes a nascer ali. No entanto, algumas diferenças já são visíveis. Como praticamente não há mais necessidade de vacinas ou de lidar com doenças genéticas, ela nascerá muito mais saudável do que hoje. Porém, será um pouco mais alta que no passado, e ao atingir os 18 anos, terá em média 10 centímetros a mais do que um humano atual. Devido ao aumento da radiação e das temperaturas, os brasileiros agora têm pele mais escura e são mais altos. Em resumo, para se proteger das variações de temperatura corporal e usar seus mecanismos de resfriamento de forma mais eficiente, nosso DNA está passando por pequenas mudanças evolutivas, resultando em maior altura e tonalidade de pele mais escura. No entanto, agora não é mais necessário o contato físico para a união sexual. Graças a dispositivos tecnológicos avançados, capazes de detectar sinais cerebrais, duas pessoas podem se conectar remotamente quando desejam estar juntas. Esse método permite um controle mais eficiente da população no Brasil. Neste período, a população tornou-se crucial. Apesar do avanço tecnológico, o clima severo
A escassez de alimentos e o derretimento das geleiras obrigaram os brasileiros a usar os recursos com muito mais cuidado. Com o avanço do mar e a desertificação causada pela falta de chuvas, o Brasil e outros países adotaram um rígido controle populacional. Como é proibido ter mais de um filho, a população estabilizou-se em cerca de 30 milhões. A maioria dos alimentos que consumimos é feita à base de milho, pois ele cresce mesmo em climas adversos e tem alto valor nutricional. Hoje, cerca de 70% dos produtos nos supermercados contém milho, direta ou indiretamente. Em 2026, nossos hábitos alimentares mudaram radicalmente. A maior parte da nutrição diária vem de bebidas vitaminadas e suplementos. Quase todos os setores são dominados por robôs. Em áreas que exigem força física, como a construção civil, máquinas com IA realizam a maioria das tarefas, enquanto os humanos se dedicam a gerenciar e supervisionar esses sistemas. Neste período, nas regiões sudeste do Brasil, as florestas foram em grande parte substituídas por matas secas e terrenos áridos. Em todo o país, rios e lagos praticamente desapareceram. Alguns afluentes do rio Amazonas diminuíram consideravelmente, mas ainda mantêm sua importância vital para a região. Ano 102026. Estamos 100 mil anos no futuro. A maior mudança no Brasil ocorreu na língua portuguesa. Se viajássemos para essa época, provavelmente não entenderíamos o que as pessoas dizem. Com as novas tecnologias e a mistura de povos, surgiu uma crença global, e a língua que se desenvolveu com ela tornou-se o idioma comum da humanidade. Cerca de 80% de São Paulo e seus arredores tornaram-se parte do Oceano Atlântico, criando novos habitats marinhos. Porém, isso perdeu importância para os humanos, que mudaram radicalmente seu modo de vida. Com menos áreas terrestres e temperaturas mais altas, já não vivemos tanto na superfície. Nossas casas agora são construídas a centenas de metros do solo. Nossa única conexão com a superfície da Terra agora é feita por meio das instalações de produção. Os edifícios, linhas de metrô e grandes áreas habitacionais construídos atualmente foram destruídos ou se tornaram inutilizáveis diante das forças cada vez mais poderosas da natureza. Tudo o que vimos nos anos 2000 agora se misturou ao solo sem deixar vestígios. Os vulcões extintos no Brasil, por sua vez, começaram a se reativar de vez em quando. Uma das maiores mudanças ocorre nas regiões sudeste e leste do Brasil. O movimento constante da placa do Atlântico em direção ao continente provoca terremotos frequentes na região. Até algumas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo sofreram danos graves devido a esses movimentos tectônicos, tornando algumas áreas inabitáveis. Devido à força de empuxo da placa do Atlântico, algumas regiões do Brasil sofreram elevações de terreno e a formação de áreas rochosas. No entanto, não resta mais nenhuma árvore no país. As condições climáticas extremas e a alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera não permitem nem o cultivo de culturas agrícolas resistentes. Nós, por outro lado, continuamos a cultivar alguns produtos básicos, como o milho, nas instalações de produção que construímos em outros planetas. Esses produtos são transformados em pílulas e bebidas, trazidos de volta à Terra e fornecem. Alguns sabores não foram completamente esquecidos. Podemos reviver os aromas da culinária local do passado por meio de simulações interativas desenvolvidas em plataformas de compras virtuais. Embora não possamos prová-los fisicamente, sentimos esses sabores quase como reais, graças aos sinais precisos transmitidos ao nosso cérebro. Nossa aparência física também passou por mudanças radicais. Nossa pele se tornou totalmente mais escura e sofremos transformações evolutivas genéticas. No entanto, há uma mudança ainda mais interessante em nossos corpos. Como quase não usamos nossa força física, temos uma estrutura mais delicada em comparação com os humanos atuais. Por outro lado, como passamos grande parte da vida em atividades mentais, nosso cérebro aumentou de tamanho e o crânio também se expandiu. Enquanto os órgãos usados pelo corpo humano evoluem ao longo do tempo, aqueles que perdem sua função tendem a encolher.
As mãos, braços e dentes de nossos ancestrais eram maiores e mais fortes. Hoje, os órgãos que perderam suas funções diminuíram. Mesmo assim, quase nenhuma doença representa mais uma ameaça à nossa vida. Agora, podemos planejar a aparência externa de nossos filhos antes do nascimento. Graças à engenharia genética, as características físicas podem ser projetadas antecipadamente e programadas conforme desejado. O turismo também mudou radicalmente. As praias do sudeste do Brasil estão em grande parte submersas e tornaram-se habitats marinhos, tornando o mar perigoso. Ainda assim, novas experiências surgiram. Marte virou o destino mais popular, enquanto a Lua perdeu há muito tempo sua importância turística. Ano 1.000.2026. Estamos 1 milhão de anos à frente do nosso tempo. O nível do mar subiu continuamente. O deslocamento da América do Norte em direção ao Brasil afetou a região de maneira significativa. Essa pressão tectônica provocou diversas transformações geográficas e geológicas. O interior do Brasil agora está completamente submerso. E não para por aí. Muitas cidades costeiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Santos, já foram totalmente engolidas pelas águas. No entanto, outra mudança ocorre nas costas do Atlântico. Embora cidades como Rio de Janeiro estejam submersas, alguns trechos de terra do Brasil se aproximaram uns dos outros devido aos movimentos tectônicos. Como resultado desses deslocamentos, a linha costeira ficou cerca de metade da largura que tem hoje. As águas crescentes do Atlântico avançaram pelos vales entre as montanhas, transformando o interior do Brasil em um grande mar interior. As regiões montanhosas elevadas do sudeste e leste do Brasil agora se tornaram pequenas ilhas. Daquelas terras onde nossos antepassados brasileiros pisaram, agora nem nossos netos têm notícia. Ao longo de 1 milhão de anos, tantas mudanças ocorreram que, ao chegar ao ano 2026, eles consideram desnecessário até falar sobre o que fizemos, nossas lutas e nosso modo de vida. Já faz muito tempo que eles deixaram este velho planeta em busca de um lugar mais adequado para viver. Agora, parte de nossos corpos é formada pela combinação de sistemas mecânicos e biológicos. Graças a essa estrutura biomecânica, danos físicos, como lesões e fraturas ósseas, são amplamente prevenidos. De acordo com as previsões dos cientistas, as mudanças que ocorrerão nos próximos milhões de anos afetarão primeiro a Terra e depois todo o nosso sistema de vida com a perda de energia do Sol e seu eventual apagamento. Essa situação tornará quase inevitável que migremos para planetas ao redor de novas estrelas, fora da nossa galáxia. Além disso, esse ciclo pode ser uma realidade que se repete a cada poucos milhões de anos. A ideia de que não restará nenhum vestígio de nós em nosso planeta, que nossos nomes e feitos serão completamente apagados e esquecidos, causa um calafrio profundo na humanidade. Ainda assim, essa é uma realidade inevitável, que cedo ou tarde teremos que aceitar.